Amém, pastor. Amém. Na paz do Senhor a todos da plataforma, amém. Na paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Onde o Senhor está levando a nossa voz, receba aí o nosso boa noite, querido ouvinte. Você que está aí porque você ama Jesus, porque você quer ouvir de Jesus, porque você ama esse Deus, você quer ouvir algo dele, porque você precisa dele. E a gente vai ler uma palavra em Mateus capítulo 13, verso 44, que nos diz assim. Verso 44 nos diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. A gente vê aqui, né, o reino dos céus é semelhante a... Porque de repente tem muita gente que desconhece o que é reino dos céus. Tem pessoas que não sabem de Deus. Tem pessoas que não conhecem Deus. Tem pessoas que não sabem quem foi Jesus. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu já estive conversando com pessoas que... Mas eu nunca ouvi falar de Jesus. E nós estamos em 2025. E tem pessoa que desconhece Jesus. E essa palavra dessa noite é: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo. Ele encontrou aquele tesouro, ele encontrou aquela pérola, ele foi e vendeu tudo e comprou aquele campo. Oh, aleluia! Ele comprou aquele campo porque, naturalmente, que naquele campo tinha algo preciosíssimo. Desde o momento que ele percebeu, ele logo enxergou. O reino dos céus é semelhante a um campo que tinha uma pérola. Deus, olhando dos altos céus, ele olha para você, ele olha para mim. Ele, na sua onisciência, ele contempla o nosso coração. Ele vê o nosso coração, ele vê o nosso temperamento, ele vê o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente almeja, o que a gente precisa. Mas nós não vamos entrar nessa área de precisa. Porque geralmente as pregações você vai conseguir, creia que você vai conseguir, ore que você vai conseguir, jejue que você vai conseguir. Vai, persevera, leia, ore, faça, que aconteça. Que você vai conseguir, você é vitorioso, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A mensagem de hoje não é voltada para esse lado. A mensagem de hoje é: quando nós encontramos o tesouro, nós nos desapegamos a tantas coisas. Nós deixamos tantas coisas de lado. Porque quando a gente encontra esse tesouro, essa pérola, e a gente se desapega, significa que nós desocupamos nosso interior, nós desocupamos muita coisa de nós, desejo, esperança de não sei o quê, esperança de ter, esperança de ser empoderada, ser empoderado, ter 3 carros na garagem, 4 carros, 5 carros na garagem, ter um prédio todo só para você. Sabe, comprar uma rua, comprar um supermercado. Mas quando nós temos um entendimento de o que é o reino dos céus, o que é ter um encontro com Jesus, o que é ter um encontro com esse tesouro celestial, o que é ter um encontro com aquele, agora a gente fala que pode todas as coisas, e que age de todas as formas, e que tem um amor imensurável. A gente se depara com algo assim, a gente vai se desapegando sem perceber.
Sem perceber, a gente se desapega de tanta coisa para poder desocupar o lugar, para poder ter espaço dentro de nós. E esse tesouro tem um local exato, um espaço preenchido, um referencial, um amor, um carinho, um respeito dentro de nós. Olha que coisa rica. Quando a gente encontra a Jesus, e quando a gente gosta desse Jesus, e quando a doutrina desse Jesus começa a encontrar repouso no nosso interior, quando Jesus e sua doutrina, e o seu amor, o seu perdão, e a sua forma de ser, a gente passa a conhecer o reino dos céus. E a gente começa a entender, então é esse o reino dos céus, mas eu habito na terra. Eu habito aqui embaixo, mas o reino dos céus, o reino dos céus. Então no céu tem reino, então tem reino no céu. Então quem comanda esse reino no céu se chama Jesus, se chama Deus. Eu quero cuidar desse tesouro, eu quero ter esse tesouro de uma forma maravilhosa. Eu quero ter esse tesouro e zelar desse tesouro, ter um selo comigo dentro de mim, no meu ser, na minha vida. Eu quero a cada dia mais cuidar desse tesouro. Eu quero a todo instante cuidar desse tesouro. E na medida que a gente vai entendendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Ele foi e vendeu tudo que tinha e encontrou. É porque tudo que ele tinha não tinha valor tanto quanto aquele tesouro do campo. Ele foi e comprou um campo. Nós conseguimos assim uma chave para entrar no reino dos céus. Nós conseguimos uma riqueza celestial. E é tão importante dizer nessa noite que essa chave que a gente encontra, esse tesouro, nós estamos aqui na terra dos viventes, terra dos mortais, porque nós somos mortais. Mas nós encontramos um tesouro do reino dos céus. Olha que coisa tremenda que você para pensar, você começa a raciocinar, você começa a ser despertado para tanta coisa. E quando a gente se depara com essa palavra, agora nós vamos entrar no tesouro. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, e quando a gente começa a perceber a sede, quando a gente começa a perceber a fome dessa palavra, isso significa que nós estamos valorizando esse tesouro, nós estamos dando valor para esse tesouro, porque esse tesouro fará morada dentro de nós e exercerá um papel e que vai fazer um efeito muito grande em toda a sociedade, em toda a Europa agora, por onde está chegando essa palavra. Você ser despertado. Eu quero aprender mais do reino de Deus. Eu quero aprender mais desse reino dos céus. Eu quero aprender mais sobre esse tesouro. Porque a pessoa que tem um encontro com Jesus, que tem um encontro com esse tesouro, que se depara com a Bíblia e que começa a aprender a palavra e que começa a se desfazer de tudo aquilo que tinha, vai vendendo, vai tirando, vai dando, vai passando em frente, vai jogando no lixo, joga muita coisa fora. Ele vai tomando posse, ele se torna uma nova criatura. Ele aprende novas linguagens. Ele passa a ter um temperamento trabalhado. Suas palavras mudam, seus pensamentos mudam, ele aprende a cantar, ele aprende a tocar instrumentos, ele aprende o caminho da igreja, ele aprende a ter pensamentos não de julgação, ele evita fazer juízo em cima das pessoas, ele tira todo
todo julgamento de juízo de cima das pessoas, porque ele tem um tesouro dentro dele e ele zelando desse tesouro, ele passa a amar, ele passa a perdoar, ele passa a querer bem, ele passa a ser uma pessoa empática com as almas, ele se torna um ganhador de alma, ele não joga a palavra de Deus no rosto das pessoas, ele não pega, não aponta o dedo no rosto das pessoas, desfazendo da pessoa, dizendo que você vai para o inferno, você é isso. Não conhece o tesouro direito, porque quando se conhece o tesouro, se imita o tesouro. Jesus Cristo, um homem que dividiu a história, fez o antes e o depois. Esse é o nosso tesouro. E quando nós temos esse tesouro dentro de nós, nós passamos a ser pessoas de um outro valor sobre a face da terra. Os homens, eles dizem, ela não presta, ele não presta, ele é isso. Ele é o ex-plano de tal, ela é a ex-plano de tal. E ele lá nos altos céus dizendo, eu te amo. Eu fui pregado na cruz por você. Eu demonstrei meu amor por você de braços abertos. Eu sou o teu tesouro. Eu habito no reino dos céus. Toma meu. E que vai fazer um efeito muito grande em toda a sociedade, em toda a Europa agora, por onde está chegando essa palavra. Você sendo despertado. Eu quero aprender mais do reino de Deus. Eu quero aprender mais desse reino dos céus. Eu quero aprender mais sobre esse tesouro. Porque a pessoa que tem um encontro com Jesus, que tem um encontro com esse tesouro, que se depara com a Bíblia e que começa a aprender a palavra e que começa a se desfazer de tudo aquilo que tinha, vai vendendo, vai tirando, vai dando, vai passando em frente, vai jogando no lixo, joga muita coisa fora. Ele vai tomando posse, ele se torna uma nova criatura. Ele aprende novas linguagens. Ele passa a ter um temperamento trabalhado. Suas palavras mudam, seus pensamentos mudam. Ele aprende a cantar, ele aprende a tocar instrumentos, ele aprende o caminho da igreja, ele aprende a ter pensamentos não de julgação. Ele fica a fazer juízo em cima das pessoas. Ele tira todo julgamento de juízo de cima das pessoas, porque ele tem um tesouro dentro dele e ele zelando desse tesouro, ele passa a amar, ele passa a perdoar, ele passa a querer bem, ele passa a ser uma pessoa empática com as almas, ele se torna um ganhador de alma, ele não joga a palavra de Deus no rosto das pessoas, ele não pega, não aponta o dedo no rosto das pessoas, desfazendo da pessoa, dizendo que você vai para o inferno, você é isso. Não conhece o tesouro direito, porque quando se conhece o tesouro, se imita o tesouro. Jesus Cristo, um homem que dividiu a história, fez o antes e o depois. Esse é o nosso tesouro. E quando nós temos esse tesouro dentro de nós, nós passamos a ser pessoas de um outro valor sobre a face da terra. Os homens, eles dizem, ela não presta, ele não presta, ele é isso. Ele é o ex-plano de tal, ela é a ex-plano de tal. E ele lá nos altos céus dizendo, eu te amo. Eu fui pregado na cruz por você. Eu demonstrei meu amor por você de braços abertos. Eu sou o teu tesouro. Eu habito no reino dos céus. Toma posse do que me diz respeito, mas não ouça o que os homens digam. Não escute os homens vejam você a forma dessas pedradas, porque a pedrada tem voz, a pedrada tem velocidade, a pedrada tem barulho. Então, meu amado ouvinte, nessa noite, eu convido a você a buscar mais e mais
o zelo por esse tesouro. Faça como aquele homem vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque naquele campo tinha um tesouro. Esse tesouro na vida daquele que crê em Jesus, na vida daquele que tem fé, na vida daquele que confia em Deus. Esse tesouro é a finalidade da sua vida. É o final de tudo, quando tudo já não existir mais. Quando tudo tiver chegado ao fim, é o momento de dizer: valeu a pena eu ter guardado o meu tesouro. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus abençoe você, querido ouvinte, poderosamente. Guarde o seu tesouro. Cuide desse tesouro. Cuide de você. Ame o seu tesouro. Ame as almas e leve a palavra que apresenta o seu tesouro a outros corações. Essa é a palavra dessa noite, Pastor Joel. Eu agradeço muito essa oportunidade, rica oportunidade. Muito obrigada, pastor. Em nome de Jesus, amém.